Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui nesse modesto canal que tem por intenção falar a respeito das coisas de Deus, pensar um pouquinho a respeito dentro de princípios que envolvem a pessoa do nosso Senhor Jesus. Eu tenho emprestado sempre alguns minutos seus, e isso para mim é um privilégio. Muito obrigado por isso, tá? Tenho falado sobre o Evangelho de Marcos e eu gostaria de continuar, se você me permite. O Evangelho de Marcos, e nós estamos no capítulo 12 do Evangelho de Marcos e praticamente no finalzinho dele, né? Evangelho de Marcos, capítulo 12, 41 ao 44, uma reflexão a respeito disso. Quando você lê esse texto, você percebe algumas coisas. Esse texto de Marcos 12, do 41 ao 44, relata uma certa feita quando Jesus estava no templo. Ele estava no pátio do templo. É curioso porque nesse episódio ele sentou próximo da caixa das ofertas, o famoso gasofilácio. E sentado próximo a essa caixa das ofertas. E é muito interessante isso, né? Porque Jesus podia estar em todos os lugares do templo, no pátio, enfim, mas ele senta do lado da caixa das ofertas, as pessoas indo levar as suas ofertas e Jesus senta lá e ele fica olhando para ver o que está acontecendo. Ele só fica percebendo o movimento. Jesus ele era muito observador. Aliás, ele continua. Um homem de muita observação. E ele observa e observava que chegavam pessoas, e essas pessoas colocavam dinheiro ali, e ele não falava nada, ele só olhava. Só observava os que vinham, deixavam, saíam, vinham, deixavam, saíam. Alguns vinham com muito, outros vinham com pouco. Vinham pessoas ricas, depositavam grandes quantias. Bom, ok, né? De repente surgiu uma senhora, uma viúva, uma mulher, uma viúva, que era pobre. E geralmente elas eram pobres porque, ainda mais por ser viúva, né, não tinham um marido, então elas não tinham quem lhes sustentasse. Ao mesmo tempo, e as que ficavam com os bens do marido, elas eram exploradas. Por quem? Pelos próprios fariseus, os mestres da lei. E aí ela colocou duas moedas de pequeno valor. E Jesus lá, olhando do lado da caixa. Quando essa mulher deixou essas duas moedas caírem na caixa, e a percepção é de que Jesus está observando, tá? Mas e aí, né? Jesus automaticamente olhou para os discípulos que estavam próximos e os chamou. Possivelmente Jesus até deve ter ficado de pé. Olhou para os discípulos e falou: vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Opa, vamos lá, Jesus quer falar conosco. E aí Jesus olha para eles e fala: olha, eu vou dizer uma verdade para vocês. Essa senhora, viúva, pobre, deu mais do que todos. Os outros deram o que sobrou. Mas ela, sendo pobre,
deu tudo que ela tinha. Isso é muita coisa. A questão aqui, veja, essa observação de Jesus, essa conversa rápida com os discípulos, aparentemente, né? Olha, presta bem atenção, tá? A questão aqui, para Jesus, não era o dinheiro. 2 moedas desaparecem no meio das grandes quantias. Essas 2 moedas sumiram. A questão é que a oferta da viúva, ela não carrega consigo interesse de troca, interesse de barganha. Essa oferta da viúva não carrega consigo exibicionismo. Está todo mundo observando, inclusive o Jesus de Nazaré. Opa, então, pá, jogo a mala cheia de dinheiro. A oferta dessa viúva não carrega consigo obrigação, religiosidade. Eu tenho que dar, senão vai ficar feio para mim. Deixa eu aproveitar que está todo mundo vendo, inclusive aquele que fala que é filho de Deus, né? Aí ele vai lá dar um recado para o pai, falando que eu ofertei. Mas a oferta dessa viúva, na verdade mesmo, que ela carrega é a si mesma. Ela se carrega, a mulher se carregou para a caixa de oferta. Ela se colocou na caixa. E ela vale muito mais do que 2 moedas. Jesus não quis ensinar sobre o dízimo, vai com calma, tá? Muita gente aí usa versículos sobre essas coisas para ficar tentando arrancar dinheiro das pessoas. Calma. Take it easy, como diz o inglês. Não é bem assim. Ele não está preocupado aqui em dizer, tá vendo? Vocês precisam ofertar também, vocês precisam dar dinheiro, viu? Nada contra o dízimo, meu Deus do céu. Está na Bíblia. A questão aqui não é esse. Aqui o que Jesus está tratando aqui não é necessariamente de quem dá, quem não dá. Até porque a gente pega uma mensagem como essa e a gente põe a pessoa na parede, dizendo, tá vendo a viúva? Então, e ó, você. Mas não é por esse caminho que Jesus está indo. Na lógica monetária, ela, viúva, ela não é decisiva. E o papo da intenção, quando se precisa de dinheiro, morre logo, né? Ah, teve muita boa intenção. Teve, mas não fez a menor diferença. As despesas são muito altas. Quem acabou pagando o negócio aqui foi aquele cara lá que chegou com um carro forte. Pois é, na lógica monetária, essa viúva não é decisiva, então não está se falando de dinheiro aqui. Não vai usar esse texto para falar, você precisa dizimar. Na lógica do reino, a questão é, eu não tenho muito, mas o que eu tenho é de Deus. E começa comigo, esse pobre miserável que sou, como diz o autor bíblico, né? Eu sou de Deus, e começa por aí, eu sou de Deus, eu pertenço a Deus. Com todos os meus pecados, com todas as minhas loucuras, ofensas que eu dirijo a Deus e ao próximo, ainda assim Deus olha para mim e fala, você é meu. E eu digo, sim, Senhor, eu sou teu. Eu e tudo que há em volta de mim é teu. Todas as coisas são tuas. Essa viúva não fez acordos com Deus. Ela não quis comunicar ao templo a sua participação, a sua religiosidade. Não era isso. Ela colocou em prática o seu amor a Deus.
Ela colocou em prática aquilo que ela entendia e sentia por Deus. O dinheiro pode ser uma das expressões, talvez, mas não é tudo. O dinheiro é uma expressão. Porque tem gente que dá muito, mas o coração está muito bem guardado. Tem gente que dá pouco e o coração continua muito bem guardado. E tem gente que não importa o quanto dá, mas o seu coração está completamente entregue. Qual é a maior expressão? A maior expressão é a consciência de miséria que nós devemos ter, sim, porque somos humanos, pecadores, dependentes de Deus, dono do ouro, da prata, de tudo mais, dono da nossa vida, que vale mais que o ouro, que a prata, mas a consciência de dependência nossa nos afina diante de Deus, né? Então, o dinheiro aqui é só uma expressão. Quem tem dinheiro para dar, nem sempre entrega o coração junto. Isso é uma realidade. O dinheiro às vezes vai sozinho. Por outro lado, quem não tem muito, possui razão maior para dar de si. Eu não tenho muita coisa, mas eu me sinto propriedade do Senhor. E esse sentimento me conduz a entender que tudo que está em volta de mim também pertence a Ele. A primeira coisa é se tornar propriedade de Deus. A primeira coisa é entender que você mesmo pertence a Deus. E que você é que tem que estar dentro da caixa, entende? O resto vai com você. Olha, se eu tivesse lá, ao lado de Jesus, Jesus sentado e eu sentado do lado, né? Eu confesso que, não sei você, mas eu não conseguiria medir o coração de todos. Todo mundo que depositava a sua oferta na caixa lá, eu falava, Senhor, aquele lá, ó, e aquele não, Senhor, aquele lá é gente boa. Eu não teria essa capacidade de medir essas coisas. Mas Jesus, que é Deus, ele consegue medir. E ele nos trouxe uma lição aqui, revelando que uma viúva, que muitos nem deram atenção, teve gente que nem prestou atenção, mas que essa viúva tinha uma importância tal. E ela tem tudo contra ela, né? Porque mulher, viúva, dentro de um contexto aqui, como a gente pode constatar na Bíblia, sendo uma mulher que não tem marido, que não tem muito dinheiro, ela aparentemente não tem muita atenção. Sim, por quê? Porque a nossa atenção, ela possui um parâmetro muito diferente. Nós somos rasos no nosso discernimento. A gente é amigo do rei, a gente quer estar amigo de quem tem a coroa e a prata. Mas essas pessoas, elas não entram no hall da nossa amizade, elas não são tão importantes. Pois é, essa pessoa fez Jesus se levantar. E não foi por causa das duas moedas. Jesus se levantou, chamou os discípulos, falou, lição de casa, vem cá, anota. Lição de casa. A professora hoje é a viúva. Pobre. Anota o que eu vou dizer. Se fosse nós iríamos em direção daqueles que fizeram a caixa ficar pesada, né? O ser humano é terrível. Mas Jesus foi na menor oferta. Oferta que os olhos humanos não conseguem enxergar. Oferta que ninguém percebeu. Oferta que ninguém deu bola, mas que Jesus parou tudo. A nossa relação com Deus, Ele reconhece verdadeiramente quem nós somos. Deus sabe quem nós somos.
E Deus sabe como nos apresentamos. O conselho para todos nós, inclusive para mim e para você, é que não queiramos impressionar as pessoas, muito menos querer impressionar a Deus, porque isso não cola. A nossa intenção, a nossa entrega, ela visita todas as áreas e todos os momentos da vida que nós entregamos a Deus. Quem nós somos diante de Deus fala muito mais profundamente, e não dessa forma. A vida sendo oferta, tudo que faz parte dela é lançado aos pés de Cristo. A vida lançada aos pés de Cristo, ela é lançada com tudo que há ao seu lado. Quem tem o coração no lugar certo sabe fazer a coisa certa. Quem ama Jesus verdadeiramente sabe como lidar com tudo aquilo que ele diz e tudo aquilo que ele fala. Não há o que não seja de Deus. Essa mulher tinha plena consciência disso. Eu não olho áreas da minha vida, mas sim o ser por inteiro revela muito mais do que eu posso, de maneira que eu não posso julgar. Jesus, ele se sentiu senhor daquela mulher, ele se sentiu senhor daquela mulher, e não foi por causa de 2 moedas. Jesus se sentiu senhor daquela mulher, viúva e pobre, e que colocou a oferta sem desfilar, colocou a oferta de maneira solitária, silenciosa, sem fazer barulho e chamar atenção. E se Jesus observasse você, se Jesus nos observasse, o que ele diria aos discípulos ao nosso respeito? O que Jesus diria ao seu respeito ou ao meu respeito? Se Jesus estivesse vendo você, e aí ele falasse, vem cá, discípulos, vem cá, deixa eu falar uma coisa para vocês. O que ele ia dizer para esses discípulos ao teu respeito? Da mesma forma que ele disse em relação a essa viúva. Pois é. Ele diria apenas aquilo que ele, e tão somente ele, enxerga. E que para os discípulos foi uma novidade. Deus conhece muito bem eu. Deus me conhece muito bem. Jesus me conhece muito bem. Jesus conhece você muito bem. Com certeza que ele teria o que dizer. Porque só ele enxerga. De um lado, eu fico grato a Deus, porque eu sei que o Senhor me conhece. Jesus me conhece. Eu fico grato por isso, né? Isso me conforta. Por outro lado, também me preocupa, porque é exatamente por isso que eu preciso passar na frente dele com as melhores intenções. Não para impressioná-lo, mas apenas para confirmar exatamente quem eu sou. E ele ter o que dizer e pensar sobre mim, porque a opinião dele me preocupa. A dos outros nem tanto, mas a dele me preocupa. Grande abraço, Deus te abençoe, até a próxima. É isso aí.